Para entendermos exatamente como o sistema de proteção de descargas atmosféricas, mais conhecido como para-raio, funciona, primeiramente devemos entender sobre alguns fatos sobre os raios. O raio ou descarga elétrica atmosférica é um fenômeno imprevisível e totalmente aleatório, além de serem diferentes. Alguns raios são mais fortes do que os outros e podem causar mais ou menos danos dependendo de onde colidirem. Como é impossível evitar uma descarga elétrica, a melhor solução é minimizar os danos causados pelos seus efeitos, desviando-os para o solo. Com os sistemas instalados de maneira correta, iremos proteger a estrutura contra incidências diretas. Caso contrário, não irão evitar alguns danos nos revestimentos, nas quinas das fachadas e nos segmentos dos telhados. É muito importante que o sistema passe por uma revisão cuidadosa e por manutenção, já que a incidência direta pode comprometer o desempenho do sistema. Além disso, é importante que o sistema seja inspecionado periodicamente, por exemplo, por inspeção visual anual. O sistema Franklin. O sistema Franklin utiliza captor no topo de uma edificação, criando um volume de proteção em forma de cone. A sua cobertura será definida através de cálculo que considere as características do local a ser protegido e a necessidade da proteção. Método das malhas, ou popularmente conhecido como gaiola de Faraday. Esse método consiste em instalar captores formados por condutores horizontais e interligados criando uma malha. Os módulos da malha serão definidos conforme o nível de proteção por edificação. Esfera rolante. Esse método simula uma esfera fictícia com um raio definido de acordo com o nível de proteção da edificação, onde ela é movimentada em todos os sentidos da edificação, simulando um componente que determina onde o raio pode incidir. Onde a esfera tocar, os raios também podem tocar. Assim, deverá haver uma proteção. Captação. Chamamos de captação a parte do para-raio situada na cobertura das edificações, com a função de receber os raios, reduzindo ao mínimo a probabilidade da estrutura ser atingida diretamente por eles. São formados por captores ou condutores metálicos. Descidas. As descidas recebem as correntes elétricas que passam pela captação, direcionando-as para o solo. Seu dimensionamento é definido pelo nível de proteção da edificação, resultando na quantidade e espaçamento mínimo. Anéis intermediários. Os anéis intermediários possuem duas funções. Equalizadora. Distribui as correntes provenientes da captação pelas descidas, dispersando as descargas pelo aterramento. Captação. Recebe as descargas laterais e distribui pelas descidas. Nesse caso, devem ser adaptadas para captação e instalação, segundo o nível de proteção da edificação. Aterramento. O aterramento tem a função de receber as descargas elétricas vindas das descidas e conduzi-las para o solo, reduzindo ao mínimo a probabilidade de tensões de toque e passos perigosos, além de equalizar os potenciais de descida. Ao contrário do que as pessoas pensam, o para-raio tem a função apenas de receber os raios que atingiram o prédio e descarregá-los no solo como condutor, e não de atraí-los como quando ocorre descargas em prédios vizinhos. Todo prédio deve ter o seu próprio sistema de proteção, mesmo que o prédio vizinho seja um prédio mais alto e protegido. Use o software Proelétrica para analisar e dimensionar o SPDA pela norma brasileira 5419. O Proelétrica é um software para projetos elétricos residenciais e prediais de baixa tensão.